Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre confeccionar uma carteira maior que a carteira Lorena. Para quem já conhece a carteira Lorena, tem vídeo aqui no canal onde eu estou ensinando essa carteira aqui, que é uma carteira média, né, para documentos, cartões e dinheiro também. Me pediram uma carteira que coubesse um celular grande, então eu fiz a carteira Sofia. Ela ficou linda, gente. É o mesmo estilo da carteira Lorena, com algumas alterações que eu vou mostrar para vocês agora. Essa carteira Sofia, ela ainda possui este bolso de zíper, né, para você colocar dinheiro, principalmente as moedas. Ela tem o fechamento com coloquei esse montana aqui e também o botão imantado. Abrindo ela, ó, agora as alterações. Eu coloquei um bolso de zíper aqui, que ficou lindo demais e super funcional. Aqui eu coloquei os meus documentos, mas você também pode colocar dinheiro, tá? Coloquei os documentos. Aqui nessa carteira, coloquei o bolso de porta-cartões para 3 cartões, mas cabem mais. Na minha aqui está cabendo 6. E tem esses bolsões aqui que você pode escolher o que colocar. Aqui eu fiz para colocar o celular, mas eu já coloquei alguns documentos de papel aqui, ó, tá vendo? E aqui eu coloquei a cédula de dinheiro. Então ficou uma carteira super completa. E essa aula está bem detalhada, então se você tiver paciência, se você tiver vontade para aprender a confeccionar essa carteira, eu te convido a ficar até o final. E se você gostar desta aula, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários, deixe o seu elogio ou até mesmo uma sugestão para as próximas aulas. Então, vamos lá confeccionar essa carteira linda? Muito bem, aqui está tudo que eu vou precisar para confeccionar a carteira Sofia, tá? Só não está algumas ferramentas como o balancim, por exemplo. Se você trabalha com costura criativa, se você faz muito peças assim, que tem botões, eu recomendo muito que você compre o balancim. Foi uma das primeiras ferramentas que eu comprei e ajuda muito, tá bom? Então vamos lá. Para o corpo da nossa carteira, você vai precisar fazer 2 cortes no tecido, sendo que um é o tecido principal e o outro é o seu composê, ou seja, o tecido de forro. Eu gosto bastante de combinar os tecidos para que tenha uma certa harmonia na peça. Aqui eu combinei o poá, salmão, com esse tecido lindo aqui digital, que é da Renata Blanco. E ele tem detalhes em salmão, tá vendo? Então, você vai cortar 2 vezes a medida de 23 de largura por 21 centímetros de altura. 2 vezes, tecido principal e tecido de forro. Para poder estruturar esta carteira, eu vou estar utilizando a manta R2, mas você pode utilizar a manta R1, que dá o mesmo efeito. É porque eu não tenho outra manta aqui, então eu vou utilizar a que eu tenho. Aqui, a manta é a mesma medida dos tecidos, né? 23 por 21. Mas eu sempre corto um pouquinho a mais, assim, 1 centímetro em cada volta, porque quando eu for fixar o meu tecido na manta, e eu vou fixar tanto o tecido principal quanto o tecido de forro, e vou fazer uma telacê para que possa fixar bem, né? Eu vou passar o ferro e vou fazer uma telacê. Então, para que o tecido não enrugue, não encolha ou aconteça qualquer outro imprevisto, eu sempre corto ele um pouquinho a mais, tá? Eu sempre faço isso. E depois, com o meu molde pronto, eu vou refilar e ele vai chegar nessa medida final, que é de 23 por 21. Então, esse aqui é o corpo da nossa carteira. Deixa eu deixar aqui de ladinho. Para o nosso bolso principal, que é o bolso de zíper que vai ficar do lado de fora da carteira, eu vou precisar de uma lapela, né? Que é uma aba de fechamento. Aqui eu estou utilizando o sintético Montana, mas você pode fazer de tecido também. Tenho aqui no canal a aula sobre a capa de Bíblia, que eu faço essa lapela aqui em tecido. Caso você não saiba como fazer, é só acessar lá que você vai aprender, tá bom? Aqui eu escolhi o Montana Caramelo.
Eu cortei um retângulo de 5 centímetros por 9 de altura e arredondei uma das partes. Aqui eu arredondei com a distância de 2 centímetros desses dois lados, tá bom? E eu vou fazer um pesponto aqui em toda a volta, só para dar um charme, mas isto é opcional. Para o botão, eu escolhi esse botão de imã, aqui, e eu escolhi todas as ferragens na cor ouro velho. Esse botão aqui é duplo, acabamento duplo, então eu vou precisar do balancim. Não consigo colocar esse botão de outra forma, a não ser usando o balancim. Por isso eu acho importante você ter o balancim aí na sua casa, se você trabalha com a costura criativa, tá? Caso você não tenha esse aqui e tiver aquele botão de plástico, o botão Rita, você pode estar utilizando também, sem problema nenhum. E aquele botão de plástico você pode colocar tanto quanto com o balancim, quanto com o alicate. Então, eu vou também utilizar um zíper no tamanho de 27 centímetros. Eu sempre corto um pouco maior, porque depois eu vou encaixar o cursor e assim eu tenho mais espaço para poder encaixar com facilidade, tá? É melhor que sobre um pouquinho nas laterais do que venha a faltar o zíper. Eu tô utilizando o zíper número 5 e o cursor também de número 5. Aqui eu tenho a minha etiqueta de identificação. Eu vou colocar ela usando um rebite para prender dos dois lados. Também preciso do balancinho para colocar essa etiqueta. Vou precisar para o forro desse bolso de duas partes, né? A medida de 21 centímetros por 11 de altura. Aí agora vou falar sobre o bolso de zíper que fica dentro da carteira. Para esse bolso de zíper, eu vou precisar, deixa eu colocar aqui, de um zíper do tamanho de 17 centímetros, ó, deixei anotadinho para não me perder. 17 centímetros. Primeiro você coloca o cursor e depois você corta o tamanho que você quer. Então, 17 centímetros de zíper. Eu vou precisar de duas tiras de 3 por 8 para fazer o acabamento nas pontinhas. Depois eu vou mostrar como é que faz esse acabamento. Vou precisar também de um corte de tecido principal, a medida de 21 por 21. Aí eu vou dobrar ao meio, do lado avesso. Eu vou utilizar do lado avesso também. Depois eu mostro para vocês como que ele vai ficar. Preciso de um outro corte, a medida de 26 de largura por 21 de altura. Também eu vou utilizá-lo dobrado ao meio e vou utilizá-lo pelo lado avesso. Mostro direitinho para vocês depois. E para dar uma certa estrutura a esses bolsos, aqui eu cortei dois pedaços de entretela, mas aquela bem fininha, ó, tá vendo? Ela é bem fininha mesmo, só para dar uma certa estrutura, a medida de 21 por 10,5 de altura, duas vezes. Esse aqui é para o nosso bolso de zíper interno. Já para o nosso bolso de cartões, que fica do lado oposto ao bolso de zíper, eu cortei duas vezes no tecido principal, a medida de 21 por 21. Aqui, se você quiser utilizar uma parte de forro, ou uma parte, ou as duas partes, como eu fiz de tecido principal, fica a seu critério. Aí, vou dobrar ao meio, vou utilizá-lo dessa forma. E para dar uma certa estrutura nesses bolsos de cartões, eu cortei duas vezes na entretela colante. Essa entretela aqui é um pouquinho mais grossa do que essa que eu utilizei. Então, eu cortei a medida de 21 de largura por 5 centímetros de altura. Cortei duas vezes, porque daí eu vou encaixar aqui neste bolso, né, desta forma. Eu abro o meu tecido, encaixo a minha entretela bem rente aqui com a dobra do tecido e levo a ferro e passo no ferro e vai colar. Assim, eu tenho uma estrutura bem aqui na parte superior. Isso ajuda porque não vai ficar acumulando tecido aqui nessas extremidades, tá bom? Então, é isso sobre os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa carteira. E à medida que nós formos fazendo
E se eu precisar de outros materiais, eu aviso aqui para vocês, tá bom? Então, vamos seguir com o passo a passo? Vamos começar pelos bolsos de cartões, né? Você vai pegar aquela parte de 21 por 21, vai fazer uma dobra ao meio, vai pegar aquela tira de 5 por 21, vai posicionar bem aqui rente a dobra, vai passar com o ferro para colar e depois vai levar a máquina fazendo um pesponto aqui, ó, de um pé de máquina. Gente, desculpe o barulho, tá? Então, você vai levar a máquina e faz uma costurinha aqui na bordinha de um pé de máquina. Vai fazer isso nas duas partes dos bolsos de cartões. Muito bem, já fizemos então a costura, né? O pesponto do bolsinho de zíper. Agora você vai fazer uma marcação. Da onde você costurou para baixo, você vai medir com a régua 1 centímetro e faz a marcação. Aqui eu tô utilizando o giz que apaga com o calor do ferro. E aí, você fez essa marcação de 1 centímetro. Aí, você vai pegar a outra parte e vai da esquerda para a direita, vai fazer duas marcações. A primeira é medindo, você vai medir daqui para cá 7,5 centímetros, risca. Daqui para cá 6 centímetros, risca. Então, ela vai ficar mais ou menos com um espaço de 7,5 centímetros, 6 centímetros e aqui mais ou menos 7,4 centímetros, tá bom? Então, depois que você fez essas marcações, você vai pegar a parte que vai ficar embaixo, você vai sobrepor, vai alinhar bem aqui, você vai colocar em cima da marcação de 1 centímetro que você riscou, tá? Alinha bem, você vai pegar alfinete ou então esses prendedores aqui, eu gosto desses prendedores porque o alfinete sempre tá me machucando. Então, aí você vai levar para a máquina, vai fazer uma costura em cima desse risco aqui, sendo que ele vai ficar então com espaço para 3 cartões. Obviamente que você pode colocar 2 em cada espaço, ficando com 6. Então, agora eu vou para a máquina e vou passar essa costura aqui. Então, agora nós vamos fazer a finalização desse zíper aqui, que é o zíper do bolso da parte interna da carteira. Então, você vai pegar aquele pedacinho de 3 por 8, vai dobrar ao meio e vai colocar direito do tecido com o direito do zíper, dessa forma assim, tá? Pega os prendedores para que esse tecido não saia do lugar. E aí, aqui na ponta, na extremidade, você vai passar uma costura de um pé de máquina. Vai fazer isso dos dois lados, ok? Então, as duas partes estão costuradas, agora eu só levanto o tecidinho, faço uma costura bem rente aqui nessa parte, e já aproveito e costuro em toda a volta. E faço isso nas duas partes. Aí tá pronto o nosso zíper para ser usado, tá bom? Agora, nós vamos preparar a outra parte do bolso, né? O zíper já está aqui pronto, vamos reservar. Vamos pegar a parte menor, de 21 por 21. Deixa eu tirar essa etiqueta aqui. Vamos dobrar ao meio, com o lado avesso. Vamos passar para vincar bem. Em uma das partes,
você vai colocar, você vai pegar aquela entretela mais fininha e vai colocar em cima, assim, desse jeito, e vai passar o ferro. Vou passar o ferro virado pra cá. Assim ela vai colar. Se quiser, você pode abrir aqui, né? Pra ela aderir melhor. Gente, eu tô gravando assim essa parte bem detalhadamente, minuciosamente, para que aquelas pessoas que estão começando agora na costura criativa possa compreender melhor, tá bom? Ó, então ela vai ficar assim. Metade ela tem entretela, metade não tem. Vamos reservar essa parte aqui também. Aí eu vou pegar a parte maior, que é o de 26 por 21, vou tirar essa etiqueta. Fazer o mesmo processo. Dobra ao meio, na parte do verso, passo, coloco a entretela na metade e vamos prosseguir. Agora, você vai dobrar o seu zíper aqui ao meio e vai achar o meio do zíper. Aqui eu dei um pique, cortei com a tesoura e depois eu dei uma seladinha para ele não desfiar. Peguei a minha parte aqui, a minha parte menor, dobrei ao meio. A parte que tem a dobra, eu dobrei ela. Aqui eu não posso dar pique, então eu fiz uma marcação com o lápis, tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu ver a luminosidade aqui. Isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse tecido e aonde eu dei o pique, eu vou tentar encaixar, ó. Eu tô marcando aqui, eu dei o pique, eu vou encaixar o meu cursor. Veja bem direitinho. Centraliza, pique com a marcação. Isso. Encosta bem na dobra do tecido. Fecha o tecido. Põe os grampinhos aí para não sair do lugar. Tá? Ótimo. Então, o meu zíper está centralizado. Agora, eu vou fazer uma costura aqui. Se você quiser, você pode trocar o calcador usando um calcador próprio para zíper. Mas eu não vou fazer isso, eu vou utilizar o calcador comum, porque eu gosto da distância que ele deixa aqui. Então, eu vou passar uma costura aqui. Mais ou menos é um pé de máquina, tá? Olha só. Passei a costura, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Vou abrir esse tecido, olha como é que fica. Abri o tecido. Vou juntar essas duas partes do tecido. Então, ele vai ficar avesso, virado para o avesso. Desse jeitinho aqui. Alinho bem essa parte. E agora, eu vou passar um pesponto aqui, ó. Deixando aqui aberto, tá certo? Vou fazer esse mesmo processo com a parte maior. Gente, se você tiver dificuldade de achar o meio, encaixar o meio do zíper com o meio aqui do tecido, faz o seguinte, você vira o tecido pro lado direito, assim, desse jeitinho, dobre ao meio aqui, acha o meio aqui do tecido, faz uma marcação com um giz. Pronto. Assim, você não vai ter problema de encaixar. Isso para a primeira parte do bolso, porque essa segunda parte aqui, nós vamos alinhar, entendeu?
você vai alinhar essas duas partes aqui do bolso com a parte aqui dessa parte maior. Então, essa segunda parte fica mais fácil, tá? E ali, então, você vai alinhar aqui as laterais e vai alinhar aqui nessa dobra do tecido. Então, nem precisa marcar o meio para essa aqui, mas para essa é necessário. Então, você vai alinhar bem certinho, vai dobrar o tecido novamente, vai fazer aquela costurinha, vai abrir o tecido e vai fazer o pesponto, como eu vou fazer agora com essa parte aqui, tá bom? Olha, já fiz aqui, coloquei o tecido maior, né? Fiz do outro lado. Agora, eu vou abrir o tecido. Ele vai ficar com as duas partes voltadas para cima. E vou fazer um pesponto aqui, ó, rente ao zíper, tá? Só uma costurinha aqui rente ao zíper. Com as duas costurinhas feitas, o que eu vou fazer agora? A parte maior, eu vou virar ela pra cá. Por que que eu pedi pra vocês cortarem essa parte maior do bolso? Pra justamente na hora de fazer a viração dela, ela ficar com este acabamento, como se fosse um debrum, né? Um falso viés. Então, quando você vira, ó, ela dá essa sobrinha, mas não tem importância, porque depois nós vamos refilar. Virando ela, faz bem certinho assim, né? Para que ela fique bem justinha, essa viração no zíper. E ela vai ficar assim, o nosso bolso, desse jeitinho. Aí, se você quiser, pode passar uma costura em toda a volta desse bolso, aí ele já vai estar fechado, pronto para ser aplicado na parte do forro do corpo da nossa carteira, tá bom? Se você quiser também, você pode passar uma costurinha aqui, ó. Eu vou fazer isso agora e depois a gente prossegue para as outras etapas da carteira. Estamos chegando na reta final da nossa carteira. Aqui eu já preparei o corpo, tá? Fixei o tecido na manta. Eu falei que eu ia fazer uma telha C, mas acabei optando pelo quilt de onda. Essa aqui é mais fácil. Aí eu refilei bonitinho, certinho e ficou com essa medida aqui, tá bom? Agora eu vou separar, vou reservar essa parte principal. Vou pegar a parte que é o forro. Eu dobrei ao meio, aqui, dobrei ao meio. Fiz um pique tanto em cima quanto embaixo. E fiz, né, com essa caneta aqui, que apaga com ferro, fiz uma marcação central. Da marcação central para o lado direito, você vai medir 1,5 e faz uma marcação. E para o lado esquerdo, a mesma coisa, 1,5 também, tá bom? E aí, para que essa marcação? Para posicionar os bolsos, tanto o bolso de cartão quanto o bolso de zíper. Aí, tem um detalhe, gente. Se você gosta, vamos imaginar, ó, tô de frente para você, tá bom? A carteira, ela vai fechar assim. Então, se você gosta que o teu zíper abra de cima para baixo, você vai posicionar o seu bolso de zíper do lado esquerdo, tá? E o bolso de cartões do lado direito. Agora, se você gosta que o bolso de cartões fique para o lado esquerdo, você só inverte dessa forma assim. Aí você coloca o bolso de zíper do lado direito, só que daí ele vai abrir de cima para baixo. Aí fica a seu critério, tá bom? Então, você vai posicionar onde você achar melhor, aqui, com essa marcação de 1,5 cm. Vai posicionar em cima, alinha bem certinho. Vai colocar uns grampinhos, alfinetes, vai passar uma costura. Eu gosto, vai fazer isso dos dois lados. Eu gosto de costurar pelo lado da manta. Então, eu vou costurar aqui. Assim fica mais fácil para mim
tá bom? Fazendo essa costura, a gente vai vir com o lado que vai, vamos imaginar, a carteira vai fechar assim. Então, aqui, eu vou ter que achar o meio, ó, já marquei o meio aqui, né? Depois eu vou fazer uma marcação aqui para eu saber. Aí, com a minha lapela, que eu já pespontei, eu vou posicionar aqui, vou achar meio com meio, vou passar uma costurinha aqui. Lembrando que o lado direito é voltada para mim. Ó, o avesso sobre o direito do bolso. Aí, eu faço uma costurinha assim mesmo. Então, vamos lá? Então, os bolsos já estão fixados. Agora, nós vamos fazer a montagem da carteira para então ir para o fechamento final dela. Essa parte aqui, onde eu coloquei a lapela, eu vou colocar o zíper. Então, o meu zíper, ele tem o dentinho dele, né? Então, o dentinho vai ficar virado para baixo. O dentinho é chamado de direito. Então, essa parte aqui vai ser o dentinho do zíper virado para baixo, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui, vou deixar uma sobrinha tanto aqui quanto aqui. Vou passar uma costurinha de segurança aqui, bem na beiradinha, só para prender esse zíper. Depois, eu vou vir com o meu forrinho, vou colocar o forro direito com direito, dessa forma. Vou colocar uns grampos, vou virar para o lado da manta e vou passar uma costura aqui, rente aos dentinhos do zíper, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu vou virar o forro dessa forma, vou virar o zíper. Aí, eu vou posicionar essa parte aqui, tá bom? Já coloquei o forro. Agora, eu vou virar apenas o forro para esse lado de cá. Vou passar uma costura unindo o forro com a parte do zíper, tá bom? Vou costurar somente aqui. Geralmente, a gente faria assim, ó, viraria tudo pra cá e passaria uma costura aqui. Geralmente, a gente faz isso, né? Mas só que dessa vez eu vou fazer de forma diferente. Eu vou apenas fazer o pesponto do lado do forro. Eu gosto de fazer o pesponto com a largura de 3,5. Um pé de máquina à distância. Puxando, esticando bem o forro para a costura sair bem acertada, né? Ó. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Ó.
Esse lado de cá não tem costura nenhuma. Eu acho que fica mais bonito dessa forma. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o corpo, né? Vou posicionar o corpo direito com direito, passo uma costurinha de segurança, depois do lado do forro, vou posicionar o forro direito com direito, passo a costurinha definitiva com um pé de máquina, viro o forro, como eu fiz com esse aqui, e passo uma costurinha somente aqui em cima do forro. Ótimo. Agora, nós temos que colocar o cursor. Então, ó, vamos imaginar, minha carteira, ela vai fechar dessa forma, assim, tá? Assim que ela vai ficar. Eu vou abrir ela assim. Aqui dentro tem a visão dos cartões e aqui do bolsinho. Então, se a minha carteira vai fechar assim, eu vou encaixar o meu cursor aqui, ó, de baixo para cima. Porque quando a gente encaixa o cursor da parte de baixo, o zíper, o cursor, ele fica parado, ele fecha para cima. E eu quero que ele fique aqui, tá bom? Mas isso é questão de escolha, tá, gente? Você pode fazer do jeito que você achar melhor, o que é mais fácil para você. É que eu me acostumei a fazer dessa forma. Então, eu abro um pouquinho o zíper aqui. Numa das partes, eu dou uma cortadinha. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou dar uma seladinha aqui nesse zíper, porque como ele é de nylon, ele desfia muito. Então, eu sempre gosto de ter o isqueiro para selar, tá? Então, agora eu vou encaixar o cursor. Eu começo a encaixar pelo lado que eu não cortei. E aí, eu vou colocar a outra parte no lado que eu cortei. Vou abrir um pouquinho mais. Gente, isso aqui é treino, tá? Você tem que treinar muito para você conseguir colocar certinho. Ó. Verifica se ele tá bem colocado, se ele não tá fazendo barriguinha. Aqui no caso do meu, tá um pouco fazendo barriguinha. Então, eu tiro e coloco de volta. Às vezes, leva uns minutinhos pra gente conseguir acertar, mas isso é de menos, né? O importante é a gente fazer bem certinho para que o trabalho fique caprichado. Ó. Ainda está fazendo uma barriguinha, tá vendo essa barriguinha aqui? Essa ondulação, eu não quero que fique, então eu vou tirar e colocar de novo. Ó, tirei e coloquei, veja só. Não ficou nenhuma barriguinha. Aí eu levo esse cursor e deixo ele aqui mais ou menos aqui centralizado, tá? Agora nós vamos fazer o fechamento. Ah, antes de fazer o fechamento, eu vou colocar a minha etiqueta. Já estava me esquecendo. Então, se a minha carteira vai ficar assim, eu vou colocar ela... Essa aqui é a frente da minha carteira, certo? Então, eu vou colocar ela nas costas. Eu vou colocar ela aqui, ó. Mais ou menos 2 centímetros de distância do zíper e 2 centímetros de distância aqui dessa lateral onde eu irei fechar. Então, eu vou colocar a minha etiqueta, vou colocar o rebite. Depois que eu fizer isso, nós vamos fechar a carteira. Vamos separar corpo com... Vamos ajuntar, né? Corpo com corpo, dessa forma. Forro com forro, dessa outra forma. E nós vamos passar uma costura. Lembrando que aqui eu vou fazer também de um jeito diferente. Eu vou deixar a lombada do zíper voltada para o corpo da peça, dessa forma. E vou alinhar a fita do zíper assim. Vou deixar bem alinhadinho aqui. Aí, quando eu for fazer a costura, vou até pegar uma caneta aqui para mostrar bem para vocês o que eu quero fazer. Então, ó, aqui vai estar alinhadinho
Aqui também vai estar alinhado, né? A fita, né? Essa parte aqui é a fita do zíper. Eu vou fazer a costura como normalmente eu faria. Só que eu não vou passar em cima dos dentinhos. Eu vou aproximar mais ou menos aqui, ó. Eu vou deixar um meio centímetro aqui antes de chegar no zíper. Eu vou parar a minha costura aqui. Depois, o forro, eu gosto de começar... Então, eu faço primeiro essa parte onde tem a manta. E depois que eu terminar, eu fecho a parte do forro. Eu vou deixar toda essa parte aqui aberto para eu poder fazer, para eu poder desvirar a carteira. Então, eu vou começar a minha costura aqui em cima, ó. Tá bom? Vou começar aqui. Então, eu vou costurar aqui com o pé de máquina ou 1 centímetro, fica a seu critério. Aqui também estará alinhado, lembrando que a barriguinha do zíper vai ficar voltada para baixo. Vou alinhar a fita do zíper aqui em cima, dessa forma assim, como eu fiz do outro lado, tá bom? E aí, deixa eu explicar aqui que tá mais alinhadinha. Aí, quando eu vim com a costura aqui, também eu não vou passar em cima do zíper. Eu vou parar nessa costura aqui, ó. Tem essas costuras, mas eu vou parar na última costura. Então, quando eu chegar na última costura, eu dou o retrocesso e paro. Sendo que o zíper não terá pontos nenhum em cima dele. Deu para entender? Gente, isso aqui também é treino, não foi de um dia para outro. Esse aqui eu vi de uma outra artesã chamada Ardala, do canal dela Pega Pega Fofurices. Ela ensina muito bem a você fazer essa técnica aqui, que fica um acabamento impecável, tá? Mas isso é treino também. Então, eu vou fazer e depois eu venho com a carteira pronta para mostrar para vocês. Ah, e tem outro detalhe. Quando eu fizer o fechamento aqui, né? Vou fazer todo o fechamento. Aí, eu vou vir com a minha régua de paracantos arredondados. Eu vou escolher o de 2 centímetros. Caso você não tenha essa régua, gente, olha, você pode usar um cone de linha, tá? Você coloca o cone de linha aqui, ó, e faz uma marcação, não tem importância. Isso é o de menos. Mas como eu tenho essa reguinha, ela me auxilia. Aí eu vou vir a partir da costura, não é essa costura aqui, a costura que eu irei fazer. Vou vir da costura com a costura e vou marcar aqui o arredondamento, certo? E vou passar uma costura em cima e depois eu vou recortar essa parte aqui, tá bom?
finalizamos mais um passo a passo aqui do canal com essa carteira linda, maravilhosa. Olha só como que ela ficou. Olha o acabamento do zíper que eu te falei. Ó. Fica muito lindo, tá? Já coloquei o botão aqui. Tá tudo certo. Agora é só encaixar as coisas que vão estar nessa carteira. Aqui eu vou colocar o celular. Eu tenho muitos cartões, então eu vou colocar 2 em cada repartição. Ó. Coube certinho. Ainda sobrou mais um que eu vou colocar aqui. Então, eu coloquei 7 cartões. Esse espaço aqui eu vou colocar as cédulas. Não vou dobrar elas, vou colocar elas assim. Nesse espacinho aqui, nesse bolso, eu vou colocar os documentos. RG, CNH. Vou deixar eles aqui. Ó. Vou fechar a carteira. E aqui nesse bolso principal, vou colocar as moedinhas. Ó. Muitas moedinhas serão guardadas aqui. Ó. Por isso que eu digo para vocês, essa é a carteira bem completa, porque cabe tudo, gente. Dinheiro, documento, cartão, cabe chave também e fica a coisa mais linda. E aí, gostaram do passo a passo? Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua sugestão. Até para o próximo vídeo. Se você gosta de fazer carteira, se você achou difícil, se você achou fácil, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos e vou responder com muito carinho. Obrigado por você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.